Boa noite, queridos. Olá, sou eu, Mônica Feliciano, apresentando mais uma Oficina do Corpo, todas as terças-feiras, às 21h45 até às 22h15, 30 minutinhos aqui com você, falando sempre sobre um tema voltado para a qualidade de vida. Para quem está chegando agora, conhecendo a Oficina do Corpo pela primeira vez, a proposta desse programa é promover sempre dicas e informações sobre como evitar doenças, como conseguir estar o maior tempo do seu dia, o maior número de meses e anos da sua vida saudável, né? O objetivo é fazer com que cada um tenha a oportunidade de administrar e planejar melhor sua vida, conduzindo o seu estilo de vida a favor de um aproveitamento melhor, com qualidade, com bem-estar no seu dia a dia, tá? Convido vocês para interagirem comigo. Então, podem enviar e-mails, podem tecer comentários, podem enviar, inclusive, propostas de novos temas e suas dúvidas. O tema de hoje é coluna vertebral, né? Como prevenir males ou como entender os estresses, as dores da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por em torno de 24 vértebras, porque depois, lá no final, ela tem uma base chamada osso sacro. E esse sacro, ele tem as vértebras solidificadas, portanto, ele hoje está compactado, né? Pode ser que em algum tempo muito passado ele também tenha sido móvel e poderia ali ter sido uma cauda, né? E que na evolução perdemos isso. Ou não, também não se sabe exatamente, porque os estudiosos sempre trazem suposições, tá bom? A coluna vertebral, ela tem divisões. Ela é dividida em cervical, dorsal e lombar. Para se entender mais ou menos, porque os músculos e as vértebras se posicionam de maneira diferente, formando ali um complexo maravilhoso de equilíbrio e estrutura de todo o corpo humano, tá? Principalmente a região do tronco, porque aí a partir da bacia a gente já tem membros inferiores, pernas que se articulam também e a partir aqui do ombro, braços que se articulam independente, mas que recebem comandos originalmente vindos do sistema nervoso, que está ali protegido também no meio da coluna. Muito bem, você sabia que a posição sentado é a posição mais estressante para a coluna? Faz ideia disso? E por que é assim? Por que é tão prejudicial? Porque na posição sentado, além da ação da gravidade, do peso do tronco, a pessoa muitas vezes solta-se, né? Relaxa a musculatura e a pressão, principalmente na região lombar, tende a aumentar, tá? E aí, essa pressão exercida em cima dos quadris de maneira mais intensa, ela pode realmente trazer, inclusive, desconfortos a partir de 30, 40 minutos ou 1 hora, por conta da região lombar estar sendo ali pressionada. É diferente da posição em pé, porque o peso fica balanceado entre as laterais do corpo, direita e esquerda, e aí há então um equilíbrio, digamos, dessas tensões. Muito bem. Muito embora a pessoa possa administrar esse estresse postural sentando-se corretamente. Aí qual seria a posição ideal para a pessoa sentar? Portanto, apoiada nos isquios, que é a parte inferior dos ossos ilíacos, né? Então, os isquios, eles seriam ali a base para que nós pudéssemos sentar. Normalmente a pessoa esquece ou não sabe sentar corretamente e apoia-se na poltrona, jogando o peso em cima da coluna, empurrando o osso do quadril para trás, aumentando então esse desconforto e essa pressão lombar,
contra a curvatura fisiológica, que seria uma lordose, né? Entrou uma mensagem aqui para mim. Muito bem. Miranda, oi Miranda, boa noite, dizendo que está ligadinha no programa. Ótimo, ótimo, seja bem-vinda, tá bom? Muito bem. Muito bem. Agora, falando da posição sentada, claro, a posição sentada, portanto, seria apoiado nos isquios, a coluna o mais próximo da posição vertical, claro, respeitando as curvaturas. Então, você não ficaria curvado, né? Você ficaria o mais vertical possível, com os músculos abdominais contraídos, dando um suporte para essa coluna, peito aberto, ombros afastados, tá? Mantendo essa região frontal, a região abdominal contraída. E aí, claro, um bom apoio aqui para os pés, um bom ângulo na região do quadril, permitindo que a circulação sanguínea dos membros inferiores possa fluir naturalmente, sem nenhum tipo de prisão, digamos assim, ou entupimento, digamos assim, para que não cause formigamento nos pés ou nas pernas. E aí a pessoa passa, então, a ter um bem-estar maior, tá bom? Gabriela dizendo que... Ai, a Gabriela, sério! Oi, Gabriela, boa noite. Me fala de onde você é, de que estado que você é. Parabéns! Ela disse assim, oi, seguindo seus conselhos, perdi 5 quilos. Puxa, que legal! Olha, Gabriela, com coisas simples, né? Você deve ter feito substituições bastante simples. Imagino que... tirando refrigerantes da sua vida, mas eu gostaria que você me desse um pouco mais de detalhes para eu comentar com as pessoas, queria te parabenizar e dizer que é bem por aí, sabe? Realmente você não precisava desse peso e agora deve estar se sentindo muito melhor. Parabéns, Gabriela. E, Miranda, já falei, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei ainda. Rafael pergunta o seguinte, trabalho sentado o dia inteiro, que tipo de exercícios posso fazer para melhorar a minha saúde? Olha, Rafael, a saúde de uma forma geral, se você está relacionando a sua posição no trabalho, poderíamos fazer pausas de 5, 10 minutos a cada hora e meia, tá, do seu trabalho, portanto é uma pausa relativamente pequena em relação ao tempo que você está desempenhando sua função ocupacional e durante esse tempo de intervalo você poderia fazer exercícios de alongamento compensatório, tá? Exercícios de inclinações laterais, sutis flexões de tronco, nada muito acentuado, nada de levar a mão no chão, não, inclinando o tronco, empurrando o abdômen para trás, desfazendo aqui a tensão da lombar. Pode ser também algumas torções, tá? Bem sutis. E aí você pode melhorar a sua saúde, digamos, física postural, tá? Agora, de um modo geral, se você for pensar em condicionamento físico, força e tudo mais, nos momentos que você está fora do trabalho, precisava estimular o corpo de alguma outra forma, né? Uma forma de caminhada, bicicleta, natação, entende? Porque realmente sentado o dia inteiro pode te trazer danos ao longo do tempo, por conta desse sedentarismo e desse estresse. Tá bom? Vou responder mais uma pessoa. Pô, tô tão feliz pela Gabriela. Gente, oi Gabriela, ela diz que mora em Cuiabá. Olha que legal, parabéns, obrigada por estar aqui comigo e o que você precisar para cada vez mais desenvolver conhecimento, envia aí suas perguntas e acompanha a gente toda terça-feira e manda para o site o seu testemunho, viu? Porque vale muito a pena e você passa a ser uma referência para outras pessoas também modificarem a própria dieta, planejarem melhor o seu dia a dia, estruturarem melhor a questão equilíbrio do estresse, peso corporal, saúde, no seu caso, emagrecimento e bem-estar. Puxa, eu estou muito feliz. Olha, fica aqui comigo, hein?
Continuando sobre coluna, que eu queria dizer o seguinte: as emoções afetam a coluna vertebral e podem promover dores no corpo. Gente, isso é sabido já. A partir de uma determinada interferência, essa interferência pode ser uma notícia que você recebeu, pode ser um acontecimento que aconteceu recente na sua vida e que requer aí toda uma mudança, uma adaptação. Pode ser algo assim inesperado ou até alguma coisa que venha a surtir na sua vida um efeito totalmente novo em frente àquela realidade que você está hoje, tá? E aí, o que acontece na sua coluna? Você vai falar, puxa vida, mas a coluna está lá estática. Não, mas a coluna, ela está diretamente ligada ao sistema nervoso. Então, ela recebe informações produzidas pelo cérebro, entendidas pelo corpo, pelo sistema nervoso, como depois um estímulo hormonal, um estímulo motor, né? E isso altera todo o funcionamento, altera a circulação sanguínea, altera os batimentos cardíacos, altera o nível de ácidos gerais do corpo todo. E nesse caso, a gente tem dois processos simultâneos. À medida que há algo novo, digamos assim, um estresse, uma interferência, que a gente pode exemplificar da maneira mais diversa possível, mas que cada um já sofreu na vida. Algo novo. Então, há uma síntese de proteína de polissacarídeo no núcleo do disco intravertebral. O disco é esse pequeno amortecedor que nós temos entre cada vértebra, né? Então, a coluna vertebral, 24 vértebras. Na região cervical, que seria a nuca, 7 vértebras. Na região dorsal, ou então na questão, se você olhar de frente, seria a região torácica, 12 vértebras. E depois na região lombar, 5 vértebras. E depois o sacro, que já está lá todo unido, todo solidificado, né? Então ele não se move, mas ele sustenta a coluna. Então, de um lado há uma síntese de proteína formadora do núcleo lá, do disco lá no núcleo do disco. Resiste então uma redução dessa proteína quando você enfrenta um estresse, e aí há uma perda dessa função de gel, essa função de amortecimento, né? Passa a ver aqui o disco fica um pouco mais ressecado, digamos assim. Aí há um aumento do conteúdo fluídico do disco, ou seja, existe ali uma secreção que pode vir a ser inflamatória, tá? E já não é mais viscosa, já não é mais saudável, ela é uma inflamação provinda de uma ação da pressão de um disco contra o outro, de uma vértebra contra o disco e o disco contra a outra vértebra, né? Há um aumento dessa tensão intradiscal, né? Há uma fibrilação desse colágeno, então torna-se mais rígido, menos espaçado uma vértebra da outra. Há um estresse irregular no equilíbrio dessa coluna, portanto, muitas vezes a tensão ela pode ser um pouco mais acentuada em uma lateral do tronco do que na outra, para o lado direito ou esquerdo, ou anterior e posterior, né? Existe algumas rupturas dentro do disco, umas rupturas anulares, e aí você pode vir a ter o que? O início de uma hérnia de disco, né? Você pode vir a ter um prolapso do núcleo, que é justamente o início da hérnia de disco, e ele pode extravasar internamente ou externamente. Quando isso acontece, gente, o espaçamento por onde passa a inervação fica diminuído e a dor local é intensa. Existe a inflamação da extrusão do disco e existe também a dor pelo pinçamento de nervo. Quanto mais baixo for nas regiões da base da coluna, mais estresses de locomoção as pessoas têm, principalmente já manifestando até crises ciáticas, dificuldades de andar, dificuldades de se locomover. Realmente aí a qualidade de vida da pessoa se torna bastante prejudicada, tá?
Por outro lado, lembra que eu falei que a interferência ela tem dois aspectos? Por outro lado, o que acontece quando as emoções estão afetando a coluna? Existe um desequilíbrio do sódio, tá? Existe um desequilíbrio do sódio e do potássio. Com esse desequilíbrio, o que acontece? A suprarrenal ela é superestimulada, a glândula suprarrenal, e há uma ativação da hipófise. O cérebro também já está bastante ativado, e isso promove um aumento da tensão muscular paravertebral, né? Toda ali ao lado das vértebras, em toda a coluna, na musculatura mais profunda, tá? E há um descontrole dessa tensão, gerando o quê? Um funcionamento neuromuscular desigual e alterado, agravado por sensações de raiva, de fadiga, de depressão, de ansiedade, inclusive de distrações, viu? E essas distrações podem fazer com que a pessoa tenha algum tipo de distúrbio de movimento, acidente, trauma. Ela vai buscar algo que caiu no chão, por exemplo, e depois não consegue retornar e fica travada. Então, isso realmente pode acontecer quando as pessoas entram em contato com algo novo, inesperado e que promove muita tensão, tá? Faz parte da condição de sermos seres humanos ter algum momento de vida dores nas costas. Gente, isso independe se você é jovem ou se você já é idoso. Independe se for mulher ou se for homem. Pode acontecer na sua vida um episódio de dores nas costas. É natural. A dor mais comum, embora seres humanos sintam, que seja a dor de cabeça, a cefaleia. Em segundo lugar, o que mais acomete as pessoas, por razões totalmente diferentes em várias fases da vida, é a dor nas costas, tá? Isso acontece e é uma coisa realmente natural. No local de trabalho, é comum as pessoas, ou em período de adaptação, ou numa demanda muito grande de produção, terem situações relacionadas a esforços que promovem lesões ou então infecções. Talvez aqui alguns já tenham ouvido falar em LER, né? Lesão de esforço repetitivo, que 10 anos atrás ocorreu assim no Brasil todo com uma grande epidemia, inclusive. A MERT, afecções musculares relacionadas ao trabalho, foi uma transição. Atualmente bastante conhecido como DORT, são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tudo isso está ligado diretamente às condições organizacionais do ambiente de trabalho e, precisamente, essas condições interferem no quê? Nas exigências de produção que a pessoa sofre naquele momento, no esforço físico repetitivo que a pessoa também é exigida, no esforço físico postural daquela determinada função ocupacional, na ausência de pausas, tá? E na demanda do ano, naquele período que está acontecendo uma maior solicitação de produção, inclusive no próprio relacionamento entre as pessoas. Dependendo de como vai a relação interpessoal, isso é um dos temas do Oficina do Corpo, pode acontecer da pessoa desenvolver uma dor por tensão, tá? Por excesso de tensão. Entrou aqui mais uma mensagem, deixa eu ver. Ok, o Rafa está perguntando assim, fazer academia para ajudar a arrumar as costas, pode? Ou é melhor fazer apenas RPG? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, porque o exercício físico, a academia eu entendo como musculação, por exemplo, realmente pode favorecer a correção da postura e o realinhamento da coluna quando a pessoa tem uma fraqueza muscular e essa fraqueza faz com que a pessoa não tenha condições, força suficiente de sustentar o tronco e manter a coluna num pleno equilíbrio vertical.
E aí, lógico, com um acompanhamento personalizado ou mesmo uma boa orientação física do instrutor de musculação, a pessoa recupera esse potencial, essa capacidade. Portanto, o exercício físico e a musculação favorece a boa postura. Ótimo. Agora, é melhor fazer somente RPG? Também é muito bom. Nas duas perguntas, a resposta é depende. Porque no RPG você tem o acompanhamento de um fisioterapeuta e normalmente está sendo associado a um distúrbio, né, já constatado por um médico de desvio crônico ou inerente. Na adolescência talvez seja um desvio momentâneo daquela fase da vida. Uma escoliose, por exemplo, quando a coluna forma um S ou quando a pessoa tende a inclinar o tronco para um lado, mostrando uma diferença de um lado do quadril o outro mais elevado, o ombro e outro mais elevado. E aí, por uma questão de consciência corporal, realinhamento, a reeducação postural global se torna indicada. Ela não fortalece os músculos paravertebrais longuíssimos do dorso e aqueles mais profundos. Mas o RPG traz uma grande consciência corporal, né? Uma grande consciência corpo e mente, alonga algumas estruturas e depois fortalece essa conscientização da postura na vertical. Então, Rafa, a resposta é depende de cada caso, depende da idade, depende do objetivo, se é tratar o desvio, eliminar a dor, ou simplesmente manter a saúde da coluna, tá? Portanto, algumas pessoas às vezes fazem musculação, fazem academia e também fazem RPG, tá bom? Obrigada pela sua colaboração, maravilhoso, tá? Ok, lembra que eu estava falando sobre as doenças, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho? Então, existem algumas ações preventivas, tá? Essas ações preventivas estruturais estão diretamente relacionadas à ergonomia, portanto, todo um olhar diferente dentro do local de trabalho, visando adaptar o trabalho ao ser humano. Pode ser também mudanças de ordem organizacional. Lembra que eu falei da interação entre as pessoas? Perfeito. Então, a administração interna, as relações humanas e a própria política interna favorecendo o bem-estar da pessoa, ou seja, minimizando as tensões musculares. E processos internos específicos, treinamentos, ensino da execução do trabalho, práticas e promoção da segurança no local de trabalho. E aí, com certeza, esses distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho se tornam, então, cada vez mais um potencial zero de que venha acontecer, tá? Só que o que é importante é isso que a gente faz aqui toda terça-feira. A informação é indispensável. Pode ser também na AFD, tá? Na atividade física diária. A informação é indispensável porque não adianta nada trocar todo o mobiliário da empresa se as pessoas ali que se encontram no dia a dia não se conscientizam de como manter a postura ideal, de quando em quando precisam fazer as pausas e de quais são os alongamentos compensatórios ideais para aquele determinado esforço, tá? Assim também é em casa, viu? Não é só no trabalho, não. Eu vou finalizar o programa já, passando para vocês um vídeo que eu achei muito interessante na internet, que traz conselhos ótimos, principalmente para a postura sentada, tá? Que é essa que pode, inclusive, trazer mais agravantes, mais mal-estar e mais dores para as pessoas que ficam muito tempo sentados, entendeu? E antes disso, eu vou te dizer o seguinte: surgiu algum tipo de dor na sua coluna? Observe 1 ou 2 dias, se ainda há movimento. Evite esforços maiores, evite flexionar o tronco à frente, evite carregar peso, evite segurar peso. Isso significa desde empurrar o carrinho no supermercado até trazer no seu colo uma criança, um bebê, um cachorrinho, tá?
Passe pelo médico caso a dor persista e ele fará um exame clínico e um questionamento, uma anamnese, e depois poderá pedir alguns exames, ou apenas um ou dois deles. Os exames podem ser uma radiografia simples, uma tomografia computadorizada para ver um detalhe maior ou uma ressonância magnética. Existem outros específicos para o disco, uma cintilografia óssea, uma densitometria caso haja uma suspeita de osteopenia ou osteoporose. Podemos ver os músculos, uma eletroneuromiografia e exames laboratoriais, tá? Eu queria agradecer bastante a Gabriela, o Rafael, a Miranda, tá? E queria mais uma vez parabenizá-los por estarem aqui comigo. Gabriela, tudo de bom para você, parabéns por ter perdido esse peso. Não te faz falta de jeito nenhum, com certeza. E eu quero que as pessoas realmente aproveitem essa capacidade de recuperarem a autonomia do planejamento da vida e trazerem qualidade para o seu dia a dia, tá bom? Eu estou aqui toda terça-feira. Podem ficar em contato comigo através do oficinadocorpo@justtv.com.br e agora assistam um videozinho que eu trouxe para vocês, tá bom? Obrigada, até semana que vem.